Cupincha, Sujaia, eu sou o Rusmé do curionautas.com.br e, como contei no vídeo comunicado, eu pretendo utilizar o formato do quadro Lendas do Sul, esse formato aqui, do barulhinho de fogueira, enfim, para contar outros casos, relatos e lendas, que nem sempre são relacionados com a minha terra natal, o Rio Grande do Sul. Até porque seria um desperdício não contar os relatos japoneses, alguns muito interessantes. Assim que hoje eu compartilho com vocês, cupinchas, uma lenda mais ou menos conhecida, mais ou menos comum no Japão, só que na forma de um relato moderno, de autoria anônima. Hitori Tomurai, o velório solitário. Segue a adaptação. Cupinchas. A maioria das pessoas jamais vivenciou o velório solitário. Ou seja, quando alguém morre e apenas um único parente vivo vela pelo corpo no funeral. É muito triste e doloroso. No Japão, contam que um rapaz precisou velar sozinho o corpo de sua tia, com muita pena e com muita tristeza. Ele alugou uma pequena sala de uma funerária e passou a noite de velório ao lado do corpo da tia. No local, havia apenas um altar muito simples e nem sequer havia foto da defunta, como é costume na maioria dos funerais japoneses. Ele depositou no altar, uma pequena oferenda e algumas flores. Um dado momento, um agente da funerária passou e, com ar de preocupação, comentou com o rapaz se ele iria velar o corpo sozinho, comentando que aquilo era cansativo e extenuante. O agente funerário ainda perguntou se a defunta não tinha mais parentes vivos. Como manda a etiqueta nessas situações, no Japão, o rapaz respondeu evasivamente que, devido a certas circunstâncias, ele estava velando o corpo sozinho. O tempo passou. Em um certo momento, o rapaz deteve os olhos no pequeno altar e foi quando ele notou, meio que de canto de olho, que a porta corrediça se abriu e um homem que ele nunca tinha visto antes entrou e se sentou no tatame, em um canto da sala. O homem se virou para o altar e fez uma suave reverência e fechou os olhos em oração. Quando o rapaz pensou em pedir licença e se virou para perguntar, o homem havia desaparecido como que por encanto. O rapaz pensou que o sumiço do homem só podia ser coisa do seu cansaço e não deu bola. Passado algum tempo, uma mulher de meia idade entrou e se sentou silenciosamente. Ela fez uma reverência ao altar e bateu palmas, como manda o costume. Ela então se levantou e foi embora. O rapaz chegou a pensar que os agentes funerários sentiram pena dele e foram até o local prestar uma singela homenagem, um gesto de solidariedade. Só que o rapaz estava intrigado com algumas coisas. Era começo de março e ainda faz frio no Japão. Mesmo assim, o homem vestia uma camisa de manga curta e a mulher de meia idade vestia um vestido fino de peça única, bem fora de moda e bem fora de estação. Nesse momento, o rapaz lembrou que dizem no Japão que quando se faz o Hitori Tomurai, o enlutamento solitário, ou seja, o velório solitário, presenciado por uma única pessoa, sempre, mas sempre aparecem espíritos. O rapaz finalmente se tocou que as duas pessoas não eram desse mundo. Então ele pronunciou em voz alta: "Tia, a senhora não está sozinha. Que bom, não é mesmo?" E ao dizer isso, o fogo das velas que estavam no altar se elevaram até a altura do teto. Cupinchas, como disse antes no relato, dizem no Japão que sempre que alguém faz o Hitori Tomurai,
o velório solitário, sempre acontece alguma coisa estranha. Talvez por isso que o Otsuya, a noite de velório, a noite de vigília de um defunto, seja feita por vários parentes. E é muito raro, mas muito raro mesmo, que seja levado a cabo por uma só pessoa. E é isso, Cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços. Cupinchas, eu comentei este caso com a minha mãe por telefone e ela me contou algo que eu não fazia ideia. Eu tive um irmão que morreu durante o parto. Ele nasceu 1 ou 2 anos antes de mim. Minha mãe sofre com esse fato até hoje. O parto havia sido muito difícil, feito em casa, com parteira, como era muito comum naquele tempo. Só que a situação se complicou e não houve jeito de salvar o menino. Era para ele ter sido chamado de Ângelo. Como minha mãe estava muito mal e se recuperando do parto, traumático, ela não pôde velar essa criança. Meu pai, consternado, procurou, como muitos dizem por aí, refúgio na bebida. E saiu. Quem fez essa última caridade de velar o corpo desse bebê foi a afinada senhora Obaldina, uma vizinha lá da chácara. Minha mãe me contou que do quarto onde ela estava deitada na cama, cheia de dor, ela viu essa senhora sozinha, rezando sobre o corpo do meu irmão, um velório solitário. Cansada, houve momentos em que essa mulher, não aguentando mais, se ajoelhou e se escorou no pé da mesa. E naquela posição, prosseguiu com o choro, com as lágrimas e com a reza, a noite inteira. Dizem que quando ergueram um caixãozinho para levar para o cemitério, o caixão era leve como uma pluma. E é isso, Cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.